Subseção 2. Da renda mensal do benefício. Artigo 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição, ressalvado o disposto no artigo 45 desta lei. Artigo 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive decorrente de acidente do trabalho, serão computados: redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Inciso 1. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 29-A. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Inciso 2. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio-acidente, considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 31, redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Inciso 3. Para os demais segurados, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas. Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. Artigo 35. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Artigo 36. Para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições. Artigo 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto no artigo 35, deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Artigo 38. Sem prejuízo do disposto no artigo 35, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da renda mensal dos benefícios. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Artigo 38-A. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, observado o disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 17 desta lei, e poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 1º. O sistema de que trata o caput deste artigo preverá a manutenção e a atualização anual do cadastro e conterá as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial, nos termos do disposto no regulamento. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 2º. Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar nenhum ônus para os segurados, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º deste artigo. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 3º. O INSS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício,
deverá verificar a condição de segurado especial e, se for o caso, o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, considerando, dentre outros, o que consta do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, de que trata o artigo 29-A desta lei, incluído pela Lei nº 13.134, de 2015. Parágrafo 4º. A atualização anual de que trata o parágrafo 1º deste artigo será feita até 30 de junho do ano subsequente, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 5º. É vedada a atualização de que trata o parágrafo 1º deste artigo após o prazo de 5 anos, contado da data estabelecida no parágrafo 4º deste artigo, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 6º. Decorrido o prazo de 5 anos de que trata o parágrafo 5º deste artigo, o segurado especial só poderá computar o período de trabalho rural se efetuados em época própria a comercialização da produção e o recolhimento da contribuição prevista no artigo 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 38-B. O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o artigo 38-A para fins de comprovação do exercício da atividade e da condição do segurado especial e do respectivo grupo familiar, incluído pela Lei nº 13.134, de 2015. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá, exclusivamente, pelas informações constantes do cadastro a que se refere o artigo 38-A desta lei, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 2º. Para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o tempo de exercício da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos do artigo 13 da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos, na forma prevista no regulamento, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 3º. Até 1º de janeiro de 2025, o cadastro de que trata o artigo 38-A poderá ser realizado, atualizado e corrigido, sem prejuízo do prazo de que trata o parágrafo 1º deste artigo e da regra permanente prevista nos parágrafos 4º e 5º do artigo 38-A desta lei, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 4º. Na hipótese de divergência de informações entre o cadastro e outras bases de dados, para fins de reconhecimento do direito ao benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos referidos no artigo 106 desta lei, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 5º. O cadastro e os prazos de que tratam este artigo e o artigo 38-A desta lei deverão ser amplamente divulgados por todos os meios de comunicação cabíveis para que todos os cidadãos tenham acesso à informação sobre a existência do referido cadastro e a obrigatoriedade de registro, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso 7 do caput do artigo 11 desta lei, fica garantida a concessão, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Inciso 1. De aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de um salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no artigo 86 desta lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto nos artigos 38-A e 38-B desta lei, ou redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Inciso 2. Dos benefícios especificados nesta lei, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social. Parágrafo único. Para segurado especial fica garantida a concessão do salário maternidade no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. Incluído pela Lei nº 8.861, de 1994. Artigo 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Vide Decreto nº 6.525, de 2008, vide Decreto nº 6.927, de 2009, vide Decreto nº 7.782, de 2012, vide Decreto nº 8.064, de 2013, vide Decreto nº 9.447, de 2018, vide Decreto nº 10.695, de 2021. Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano. Seção 4. Do reajustamento do valor dos benefícios. Artigo 41. Revogado pela Lei nº 11.430, de 2006. Artigo 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Vide Medida Provisória nº 316, de 2006, vide Lei nº 12.254, de 2010, incluído pela Lei nº 11.430, de 2006. Parágrafo 1º. Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos. Incluído pela Lei nº 11.430, de 2006. Parágrafo 2º. Os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos do primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento. Redação dada pela Lei nº 11.665, de 2008. Parágrafo 3º. Os benefícios com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil que anteceder o final do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento. Redação dada pela Lei nº 11.665, de 2008. Parágrafo 4º. Para os efeitos dos parágrafos 2º e 3º deste artigo, considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento. Redação dada pela Lei nº 11.665, de 2008. Parágrafo 5º. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua concessão. Incluído pela Lei nº 11.665, de 2008. Parágrafo 6º. Para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no momento da aplicação do disposto no caput deste artigo, de acordo com normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social. Incluído pela Lei nº 11.665,
de 2008. Seção 5. Dos benefícios. Subseção 1. Da aposentadoria por invalidez. Artigo 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, foi considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Parágrafo 1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Parágrafo 2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Artigo 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Alínea A. Ao segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias, redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Alínea B. Ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Parágrafo 2º. Durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Parágrafo 3º. Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Parágrafo 4º. O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no artigo 101 desta lei. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Parágrafo 5º. A pessoa com HIV/AIDS é dispensada da avaliação referida no parágrafo 4º deste artigo. Redação dada pela Lei nº 13.847, de 2019. Artigo 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na seção 3, especialmente no artigo 33 desta lei. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Parágrafo 1º. Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997. Parágrafo 2º. Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença, se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo. Artigo 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo. Alínea A. Será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. Alínea B. Será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. Alínea C. Cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão.
Artigo 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno. Artigo 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento. Inciso 1. Quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará. Alínea A. De imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social, OU. Alínea B. Após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os demais segurados. Inciso 2. Quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso 1, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade. Alínea A. No seu valor integral, durante 6 meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade. Alínea B. Com redução de 50%, no período seguinte de 6 meses. Alínea C. Com redução de 75%, também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Subseção 2. Da aposentadoria por idade. Artigo 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade, se homem, e 60, se mulher. Redação dada pela Lei nº 9032, de 1995. Parágrafo 1º. Os limites fixados no caput são reduzidos para 60 e 55 anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea A do inciso 1, na alínea G do inciso 5 e nos incisos 6 e 7 do artigo 11. Redação dada pela Lei nº 9876, de 26 de novembro de 99. Parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto no parágrafo 1º deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos 3 a 8 do parágrafo 9º do artigo 11 desta lei. Redação dada pela Lei nº 11.718 de 2008. Parágrafo 3º. Os trabalhadores rurais de que trata o parágrafo 1º deste artigo que não atendam ao disposto no parágrafo 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher. Incluído pela Lei nº 11.718 de 2008. Parágrafo 4º. Para efeito do parágrafo 3º deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso 2 do caput do artigo 29 desta lei, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário de contribuição da Previdência Social. Incluído pela Lei nº 11.718 de 2008. Artigo 49. A aposentadoria por idade será devida. Inciso 1. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir. Alínea A. Da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 dias depois dela, ou. Alínea B. Da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea A. Inciso 2. Para os demais segurados, da data da entrada do requerimento. Artigo 50. A aposentadoria por idade,
observado o disposto na seção 3 deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de 70% do salário de benefício, mais 1% deste, por grupo de 12 contribuições, não podendo ultrapassar 100% do salário de benefício. Artigo 51. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 anos, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da aposentadoria. Subseção 3. Da aposentadoria por tempo de serviço. Artigo 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que completar 25 anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 anos, se do sexo masculino. Artigo 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na seção 3 deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de: Inciso 1. Para a mulher, 70% do salário de benefício aos 25 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário de benefício aos 30 anos de serviço. Inciso 2. Para o homem, 70% do salário de benefício aos 30 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário de benefício aos 35 anos de serviço. Artigo 54. A data do início da aposentadoria por tempo de serviço será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no artigo 49. Artigo 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o artigo 11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado. Inciso 1. O tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no parágrafo 1º do artigo 143 da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao regime geral de previdência social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público. Inciso 2. O tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Inciso 3. O tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo, redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Inciso 4. O tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social, redação dada pela Lei nº 9.506, de 1997. Inciso 5. O tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava no artigo 11 desta lei. Inciso 6. O tempo de contribuição efetuado com base nos artigos 8º e 9º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso 1, alínea G, desta lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. Incluído pela Lei nº 8.647, de 1993. Parágrafo 1º. A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior regime de previdência social urbana só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o regulamento, observado o disposto no parágrafo 2º. Vide Lei nº 8.212, de 1991. Parágrafo 2º. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o regulamento.
Parágrafo 3º. A comprovação do tempo de serviço para os fins desta lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no artigo 108 desta lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 4º. Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão do benefício de que trata esta subseção, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Salvo se tiver complementado as contribuições na forma do parágrafo 3º do mesmo artigo. Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006. Artigo 56. O professor, após 30 anos, e a professora, após 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na seção 3 deste capítulo. Subseção 4. Da aposentadoria especial. Artigo 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Parágrafo 1º. A aposentadoria especial, observado o disposto no artigo 33 desta lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Parágrafo 2º. A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no artigo 49. Parágrafo 3º. A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Parágrafo 4º. O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Parágrafo 5º. O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995. Parágrafo 6º. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso 2 do artigo 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 98, vide Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 98. Parágrafo 7º. O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput. Incluído pela Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 98. Parágrafo 8º.
Aplica-se o disposto no artigo 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no artigo 58 desta lei. Incluído pela Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 98. Artigo 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997. Parágrafo 1º. A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 98. Parágrafo 2º. Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 98. Parágrafo 3º. A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no artigo 133 desta lei. Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. Parágrafo 4º. A empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento. Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. Subseção 5. Do auxílio-doença. Artigo 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Parágrafo 1º. Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 2º. Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 3º. O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 4º. A suspensão prevista no parágrafo 3º deste artigo será de até 60 dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 5º. Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 6º. Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 7º. O disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta lei.
incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 8º. Segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Parágrafo 1º. Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento. Parágrafo 2º. Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Parágrafo 3º. Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa pagar ao segurado empregado seu salário integral. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Parágrafo 4º. A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no parágrafo 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 dias. Parágrafo 5º. Revogado pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 6º. O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Parágrafo 7º. Na hipótese do 6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Parágrafo 8º. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Parágrafo 9º. Na ausência de fixação do prazo de que trata o parágrafo 8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de 120 dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no artigo 62 desta lei. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Parágrafo 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no artigo 101 desta lei. Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017. Parágrafo 11. Revogado pela Medida Provisória nº 1113, de 2022. Parágrafo 12. Vide Medida Provisória nº 767, de 2017. Parágrafo 13. Vide Medida Provisória nº 767, de 2017. Parágrafo 14. Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência poderá estabelecer as condições de dispensa da emissão de parecer conclusivo da Perícia Médica Federal quanto à incapacidade laboral, hipótese na qual a concessão do benefício de que trata este artigo será feita por meio de análise documental, incluídos atestados ou laudos médicos, realizada pelo INSS. Redação dada pela Medida Provisória nº 1113, de 2022. Artigo 61. O auxílio-doença, inclusive decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício, observado o disposto na seção 3, especialmente no artigo 33 desta lei.
Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Artigo 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017. Parágrafo 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 2º. A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 63. O segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio-doença será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença. Artigo 64. Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995.